E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Na aula de hoje, iremos discutir revoluções na América. Essa América que nós iremos observar dentro de uma proposta revolucionária, essa América é a América anglo-saxônica, e aí nós vamos olhar para os Estados Unidos. Essa América também é a América Latina. A América Latina, que foi de colonização francesa, nós iremos discutir a Revolução do Haiti. A América Latina, de colonização espanhola e de colonização portuguesa, ou seja, chamada de América Ibérica. Então vamos entender também qual é o sentido de revolução nessa chamada América Ibérica. Por isso nós achamos necessário, conveniente, trabalhar 4 pontos fundamentais para poder entender as revoluções na América. O contexto externo, o que vai influenciar, porque essas revoluções elas vão basicamente ter influências externas. Nós temos movimentos externos que vão servir de exemplo ou vão servir de base ideológica para esses movimentos revolucionários aqui na América, entre o século XVIII e XIX. É um processo revolucionário que se dá entre o século XVIII e XIX. Analisar as principais características da Revolução Americana, que foi a pioneira dentro das revoluções da América. A pioneira foi a Revolução Americana, ou a independência dos Estados Unidos. Iremos analisar as características gerais da Revolução Pioneira na América Latina. Quando se fala da pioneira na América, independência dos Estados Unidos. Mas quando se fala do processo revolucionário pioneiro na América Latina, se fala da Revolução do Haiti. E também iremos analisar algumas características que vão estar presentes nas chamadas revoluções ibéricas. Ou seja, da América que foi colonizada pelos espanhóis e da América colonizada pelos portugueses, que é o caso do Brasil. No primeiro momento, observando aqui o contexto externo, esse contexto externo é para que a gente possa observar que o processo revolucionário na América, no século XVIII e no século XIX, ele vai ter influências externas. Nós temos a presença de vários fatores ou vários movimentos externos que irão servir de exemplo, principalmente em relação às ideias liberais, ou que vão servir de base ideológica para o processo revolucionário na América no século XVIII e no século XIX. Quando se fala dessas influências externas, quando se fala basicamente desse contexto externo, nós estamos falando dos movimentos que fizeram parte da era das revoluções. Dos movimentos essencialmente burgueses, as chamadas revoluções burguesas. As revoluções burguesas, dentro do contexto da era das revoluções, elas vão influenciar, principalmente por conta dos princípios liberais e das lutas que vão na Europa ter contra o pacto, o antigo sistema colonial, né, com relação à questão dos Estados Unidos, porque dentro da era das revoluções, nós temos a Revolução Americana, que também terá influência desses elementos externos. E na Europa, nós temos a luta contra o antigo regime europeu. Então, a luta contra o antigo regime europeu, os princípios libertários presentes nessas revoluções burguesas, eles vão servir de exemplo ou vão influenciar ideologicamente os movimentos das chamadas Era das Revoluções. Quando se fala desses movimentos, nós temos o iluminismo, que vai servir como base ideológica para as revoluções na América. Nós temos a Revolução Americana, a própria independência dos Estados Unidos, que vai servir de exemplo
para a revolução, por exemplo, na América Latina, ibérica, tanto espanhola como portuguesa. Nós temos também a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, a luta dela contra o sistema colonial, né, vai ser importante para esse processo revolucionário que vai ocorrer aqui na América Latina ibérica. Nós temos a Revolução Francesa, que suas lutas contra o antigo regime vão servir de exemplo para as lutas contra o sistema colonial, presente principalmente nessas revoluções como um todo, aqui na América do século XVIII e XIX, e a Era Napoleônica. A Era Napoleônica, que ela acaba sendo importante para se ter um processo de início ou mesmo de aceleração das independências das Américas ibéricas, no caso a América Portuguesa e a América Espanhola. Então, esses são os elementos externos. Os elementos externos que vão servir de base ideológica ou de exemplo para essas revoluções da América. Evidente que quando se fala dessas revoluções, não pode deixar de se observar a Revolução Americana. E aí nos trazer algumas características dessa revolução. Nós iremos observar que essa revolução, que acima de tudo foi um movimento emancipacionista, um movimento separatista, um movimento de luta contra o sistema colonial inglês, um movimento que foi influenciado pelas ideias do iluminismo. As ideias do iluminismo influenciaram a independência dos Estados Unidos. Se nós analisarmos o principal documento presente no movimento da Revolução Americana, ou no movimento da independência das 13 colônias inglesas, foi o movimento, foi o documento, melhor falando, da Guerra da Independência. Ou seja, um movimento documental onde nós teremos, a partir dele, uma declaração de guerra, a Guerra da Independência. A declaração de guerra da independência dos Estados Unidos, ela foi um documento baseado na filosofia iluminista. Dentro desse documento, você tem princípios de Locke, princípios basicamente ali de Voltaire, princípios de Montesquieu, estão presentes na, basicamente, fonte documental importante da Guerra da Independência dos Estados Unidos. Nesse documento que nós chamamos justamente do quê? Declaração de Guerra da Independência dos Estados Unidos. Além disso, uma luta principalmente contra o aperto do sistema colonial. A Revolução Americana, acima de tudo, ela foi uma luta contra um sistema tributário abusivo e até mesmo coercitivo, aplicado pelo Estado inglês no século XVIII, através da lei do chá, da lei do selo, da lei do açúcar, das leis intoleráveis, leis principalmente tributáveis e coercitivas, e que não tiveram a aprovação dos colonos nas assembleias coloniais. Então nós estamos diante de um movimento que, acima de tudo, a luta dele é contra um sistema tributário abusivo e até mesmo leis de coação, como foram os casos das leis intoleráveis. Além disso, um movimento que foi liderado por uma elite branca, apesar de ter a presença de setores populares, mas nós temos na linha de frente uma elite branca, principalmente uma elite nortista. Outra coisa, lutas sanguinárias e violentas, um processo revolucionário marcado por lutas sanguinárias e violentas, e a gente indicaria até um filme para vocês, poder perceber isso de uma forma muito clara. As lutas sanguinárias e violentas no processo de independência das 13 colônias, ou dessa Revolução Americana, que é o Patriota dirigido pelo Mel Gibson. Você vai observar claramente ali essas lutas violentas, extremamente sanguinárias. O apoio externo. Esses colonos ingleses tiveram o apoio da França, rival da Inglaterra. Nós temos as 13 colônias se uniram, elas se unem, apesar de não ser unanimidade de todos os colonos,
Mas as 13 colônias decidiram, através de assembleia, lutarem pela independência dos Estados Unidos, ou seja, articularem a Revolução Americana. Porém, uma independência que, após o processo, nós teremos a manutenção da escravidão. Uma independência que não vai trazer mudanças sociais profundas, porque a escravidão ela vai continuar no pós-independência. Nesse aspecto, essa independência se assemelha, por exemplo, à independência do Brasil, que também permaneceu com a estrutura social escravagista no pós-independência. Nós temos também, dentro desse contexto das revoluções da América, nós temos a Revolução do Haiti. A Revolução do Haiti, que recebeu também influências externas, as ideias liberais do movimento iluminista vão se fazer presente aqui na região do Haiti. O Haiti, que foi uma área de colonização francesa. O Haiti foi uma área de colonização francesa. Então, as ideias libertárias do movimento iluminista vão se fazer presente dentro da Revolução do Haiti. Um movimento que é considerado no campo do separatismo político na América Latina, no campo de lutas emancipacionistas ou de separação política, de libertação política ou de independência política, um movimento que foi considerado como pioneiro na América Latina. Se comparado, por exemplo, ao emancipacionismo, ao separatismo ou à independência política do Brasil, que é a América Portuguesa, e das colônias espanholas na América Latina, ou seja, das colônias ibéricas. O processo de independência do Haiti, ele foi em 1804. Em 1804, o Haiti conseguiu se libertar do sistema colonial francês, conseguiu a sua independência política. Mas é preciso observar que uma das principais características da revolução no Haiti, uma das principais características é a luta abolicionista que nós teremos dentro desse movimento liderado por negros haitianos, como Louventure. Nós teremos a presença de negros haitianos antes mesmo de obter e de lutar pela independência política do Haiti, do sistema colonial francês. Nós teremos uma luta abolicionista. Uma luta abolicionista que a partir dela, dessa abolição, é que vai se lutar pela independência política do Haiti. E isso acabou caracterizando para as elites latino-americanas, as elites escravagistas, uma ameaça. Tanto prova que o termo haitiismo, essa denominação haitiismo, é uma denominação das elites latino-americanas, principalmente aqui, as elites escravagistas no Brasil. Na época, que ficaram muito temerosas do nosso processo de independência, por exemplo, ele pegar essa vibe aí, ou seja, ele pegar basicamente esse movimento como do Haiti, como na Revolução do Haiti, onde você tem negros lutando pela abolição e a partir daí pela independência. Inclusive alguns historiadores chegam a afirmar que as elites rurais escravistas brasileiras trataram de acelerar a independência do Brasil por conta dessa ameaça do haitiismo. Ou seja, de se observar um movimento aqui no Brasil semelhante ao que se teve lá no Haiti. Um movimento que, inclusive, inspirou várias lutas abolicionistas na América Latina ao longo do século XIX. Inclusive no Brasil, em Salvador, no período do Império, no período regencial, nós tivemos a revolta dos negros malês. Os negros que vieram de Mali, que eram negros alfabetizados, muçulmanos. O movimento do Haiti, o movimento da luta abolicionista no Haiti, inspirou a revolta dos malês. Como também esse movimento revolucionário chegou a inspirar movimentos libertários da própria Europa. Movimentos liberais da própria Europa foram também, de certa forma, inspirados pela Revolução do Haiti.
Tá aí, nós temos aqui uma luta social, uma luta pela abolição da escravidão, para que depois se tenha uma luta, evidentemente, política para a libertação do Haiti. Dentro desse processo revolucionário, nós temos aqui também as revoluções na América Ibérica, ou que se vai convencionalmente chamar de revoluções. Porque o que se fala de revoluções, na verdade, são movimentos libertários separatistas. Movimentos libertários pela independência política. Movimentos libertários que não trazem profundas transformações sociais, ou mesmo econômicas. Movimentos que também foram influenciados por fatores externos. Os chamados movimentos da Era das Revoluções chegaram a influenciar ou servir de exemplo para que nessa América Ibérica, que foi uma América de colonização espanhola, uma América de colonização portuguesa, para que dentro dessa América Ibérica se tivesse uma luta, né, ou serviu de exemplo, para a luta contra o sistema colonial, ou espanhol ou português, ou seja, o sistema colonial ibérico. Então, movimentos como o Iluminismo, a própria independência dos Estados Unidos, a Revolução Americana, a Revolução Francesa, acabaram servindo de exemplo ou influenciando para essas chamadas revoluções ibéricas, que na verdade elas têm até um certo caráter nacionalista. Não podemos negar. O certo caráter nacionalista está onde? No fato desses movimentos libertários lutarem pelo separatismo político. Lutas emancipacionistas. Lutarem contra o sistema colonial ibérico. Ou seja, pelo fim do sistema colonial. Para poder se ter o processo da independência política aqui na América Ibérica. Então, nesse aspecto, você tem um certo caráter nacionalista. Nós temos também uma luta, acima de tudo, contra o sistema colonial. A luta é contra o pacto colonial. É uma luta para se ver livre do sistema colonial. É uma luta para buscar a independência política, a soberania política dessa América Latina, ou de colonização espanhola, ou de colonização portuguesa, como é o caso do Brasil. Onde predomina, nesses movimentos, uma liderança elitizada. Se você olhar para os movimentos de independência das colônias espanholas na América Latina, o predomínio da liderança ali é da elite dos crioulos. A elite dos crioulos, ou seja, brancos que nasceram na América, uma elite branca que nasceu na América, descendente dos chapetones, o descendente daqueles que nasceram lá na Espanha, que aqui eram chamados chapetones. Eles é que vão liderar principalmente os movimentos de libertação política dessa América de colonização espanhola. No Brasil, o processo de independência, a partir da ideia daquele acordo lá no Rio de Janeiro, o processo de independência ele tem a liderança das elites rurais e escravista brasileira, com a presença do príncipe regente Dom Pedro. Apesar de saber que algumas províncias, como a nossa no Maranhão, por exemplo, na Bahia, algumas províncias nós temos uma participação popular, inclusive com lutas violentas e sanguinárias. Algumas províncias que não aceitaram de imediato a independência no Brasil, o Maranhão é um exemplo disso, a Bahia é um exemplo disso, nós teremos lutas sanguinárias e violentas e com a presença de setores populares. Ok? Beleza? Uma outra coisa, a proposta é romper o pacto colonial. Essa é a proposta principal, garantir a independência política, mas permanecem as estruturas sociais e econômicas, ou seja, permanece o latifúndio, permanece a escravidão, permanece a dependência externa. As estruturas socioeconômicas vão permanecer no pós-dependência. Na América Latina Espanhola, nós teremos fragmentação política e o surgimento de vários pequenos estados republicanos. Na América Portuguesa, a monarquia, de uma forma frágil, mas ela vai conseguir manter a unidade política territorial. Então, esse é o processo revolucionário que ocorreu nas Américas Ibérica,
do Haiti, que é a francesa, e na América Inglesa, que é o caso dos Estados Unidos, no século XVIII e no século XIX. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.